Olá, meu nome é Fabiano e estamos iniciando mais um vídeo aqui do canal Saber Supremo, onde a sua pergunta ela não fica sem resposta. E hoje temos aqui uma pergunta da nossa irmã Josicleide, que é uma pergunta muito interessante que nos diz assim: por que João Batista andava com pelos de camelo e um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre? Meus irmãos, vamos lá, vamos tentar entender aqui. O que acontece aqui, meu irmão, é que surgiu no tempo de Jesus, ele é até um parente de Jesus, na verdade, chamado João Batista. E ele tinha essa característica de andar pelo deserto, de comer gafanhoto e de se vestir com uma pele. Meus irmãos, temos dentro da Bíblia poucas referências que se falam sobre isso, do porquê. Mas não existe nada de algo enigmático ou mágico aqui. Temos uma referência ali em Zacarias, dizendo que os profetas se envergonhariam de estar vestidos de pele, tudo. Mas o que temos que compreender aqui, já que não temos dentro da Bíblia uma explicação lógica para isso, o contexto histórico. E o que o contexto histórico vai nos dizer sobre isso? Por volta de 200 anos antes de Cristo, surge ali entre os judeus algumas separações litúrgicas entre eles. Havia os fariseus, os saduceus, e também surge um grupo chamado os essênios. Fariseus e saduceus, eles ficavam mais no centro urbano ali, ou seja, saíram dos judeus, vários grupos que pensavam diferentes. E dentre eles também surgiu os essênios. Os essênios, eles tinham como característica, meus irmãos, de morar no deserto. E como todo o grupo tem ali as suas características próprias. E dentre eles, uma alimentação também diferente, que era o mel, que era o gafanhoto. Apesar, meus irmãos e meus amigos, que também temos ali uma palavra para alimento, ou uma palavra para gafanhoto chamada haruv em hebraico. Haruv é uma fruta com um gosto muito doce. Também podemos estar falando desta fruta, mas eu acredito particularmente que estamos falando sim do inseto. E a característica deste grupo era realmente morar no deserto. Se separou dos judeus, se separou dos saduceus, se separou dos fariseus, por não concordar mais com a liturgia. Porque naquela época, a crença judaica ela já estava misturada com tantas outras coisas, com tantas outras religiões, do helenismo grego, da própria Roma em si. Então esse grupo se separou e tinha como característica, sim, morar no deserto, e tinha como característica também uma alimentação diferente. Tanto é que alguns dos fariseus, e isso a gente vai ver bastante quando os fariseus se aproximam de João Batista critica muito os fariseus, critica muito as seitas dos saduceus também. Amém, meus irmãos? Ô, meus irmãos, e aí o que ocorre ali? Como eu falei, existia um grupo que era específico. Os fariseus chegavam até João Batista e diziam: mas tu és Elias que voltou? Porque a característica de João Batista era a mesma característica de Elias. E Elias e João Batista dizia: não, eu não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. O que nós cremos é que este grupo, os essênios, eles tinham como base, eles tinham como uma pessoa do qual eles se espelhavam o profeta Elias de antigamente. E ali eles estavam tentando imitar os hábitos de Elias. Meu irmão, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz a que grupo João Batista pertencia. Oh, meus irmãos, é só a gente usar o raciocínio lógico das coisas. Não é difícil ligar João Batista a este grupo dos essênios que morava no deserto e que tinha essas características específicas. Amém, meus irmãos? Então, do mais, é só isso.
Acredita-se sim que João Batista pertencia a um grupo que morava no deserto, que tinha como característica ali uma alimentação diferenciada, que tinha como característica ali uma veste diferenciada, tudo baseado na vida do profeta Elias, que para eles era um dos profetas mais importantes ali de toda a história. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Espero ter respondido a sua pergunta. Amém? Deixe sua pergunta no canal. Deixe também aqui o seu pedido de oração, que estamos orando por vocês. Deus abençoe e até breve.